Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós iremos falar do GGRC11. É um novo fundo base 10 de logística que já começou escorregando no quiabo assim que virou esse fundo base 10. Eu vou mostrar para vocês no vídeo o relatório gerencial e todos os dados desse fundo e vou dar minha opinião por que ele escorregou aí, beleza? Então, pessoal, agora a gente está aqui no site do Investidor 10 para mostrar os dados aí desse novo fundo aí, Base 10, que é o fundo logístico da Copevia, o GGR Copevia. É o GGRC11. Então, a última cotação na gravação desse vídeo foi 11,55. Ele está com dividend yield aí de 10,07%, um P sobre VP de 1,02, já está um pouquinho acima do valor patrimonial. Tem uma liquidez média diária de 1.300.000 e sobe aí nos 12 meses 26,47%. Desde quando ele subiu aí nos últimos 5 anos, desde o seu início aí da bolsa, nos últimos 5 anos, ele subiu aí, isso lógico, quebrando aí para a base 10, ele estava em 8,58 e veio subir aqui junto com os dividendos a 11,55 com a cotação ajustada. Já na cotação padrão, ele vem caindo aí. Ele saiu em torno de 12,50, R$ 13 e como vocês estão vendo aqui, fechado aqui a 11,55. Se você tivesse investido R$ 1.000 somente aí com a cotação padrão, hoje você teria R$ 878,26. Ele é um fundo para público geral, gestão ativa, tem mais de 106 mil cotistas, pagou de último rendimento 9 centavos e valor patrimonial de 1,02 bilhão. Ele é do segmento logístico, indústria e galpão. Beleza? Então, como falei para vocês, o dividend yield está 10,09 e no último mês 0,79%. É um excelente dividend yield aí, já que a Selic está caindo aí, hoje está em 10,75, tá? E lembrando que esse fundo aqui compete com a inflação, não compete com o CDI. O dividend yield médio aí dos últimos 5 anos bate certinho com o dividend yield atual, que é em torno de 10,05. E os dividendos dele é em torno sempre de 9 centavos, tendo uns picos aí e volta aí para os 9 centavos nos últimos aí 12 meses. E se você quer saber aí quanto você precisa investir para que os seus rendimentos comprem uma nova cota, você precisa ter 128 cotas ou R$ 1.478,40 para o seu rendimento render aí R$ 11,55 para você conseguir comprar uma nova cota do GGRC11. Agora a gente vai para o relatório gerencial. Então aqui a gente está no relatório gerencial do GGRC11, que é um fundo que investe predominantemente em imóveis industriais e ativos logísticos. Ele possui aí 18 ativos, tá? Ele tem um vault aí de 6,44. Esse aqui, o relatório deles, eles não atualizaram com a divisão do base 10 ainda, mesmo sendo um relatório de fevereiro. Então, o fundo aqui no dia, eu anotei algumas coisas interessantes aqui em amarelo, que o fundo comunicou a celebração de carta de intenções para aquisição de um ativo logístico em Cabreúva e também o valor a ser pago vai ser de 41 milhões, dividido em 8 parcelas de 3 milhões e uma parcela final de 17 milhões e 500 mil. Isso não vai afetar tanto aí a alavancagem do fundo, porque o fundo aí não possui uma alavancagem tão grande, que é uma alavancagem inferior aí que ele possui hoje em 10%. O GGRC11, como eu falei numa parte inicial do vídeo, escorregou no quiabo, na minha opinião, por causa disso aqui, ó. Ele realizou recentemente a alocação de parte de seus recursos disponíveis em caixa para comprar aí cotas de fundos de investimento imobiliário. Ele colocou na carteira de fundos de FIIs aí dele o ZAV11 e o SNLG11. Isso aí, na verdade, é um baita acordo aí de cavalheiros, né, galera? Baita acordo de cavalheiros, porque a gente sabe como é que tá o SNLG11 e eu vou mostrar para vocês também. O, o SNLG11 é um fundo de ativo logístico, também industrial e galpão logístico, e o ZAV11 é um ativo
um pouco diferente, é mais gerado em geração de renda, visa aquisição essencial para empresas de médio e grande porte. Ele possui 9 ativos em portfólio e o SNLG possui 6 ativos aí no portfólio. Aqui é a visão aí de alguns dos ativos logísticos aí do GGRC11. E agora tem uma pergunta aqui que a rapaz aí ficou preocupado e mandou para o RI. E que tem 2 contratos que vencem em 2025 do Suzano e Ambev Pelotas. Só que só representam 10% aí da receita atual do fundo. Então, assim, é uma questão que não precisa se preocupar. 2025 tá perto, mas a gestão vai tentar aí, logicamente, resolver essa alocação aí. A distribuição de resultados da dividend yield aí tem um spread de 360 bps sobre o NTNB de 5 anos. Eles podiam colocar aqui de uma forma mais popular, que significa 3,6% em cima do Tesouro IPCA de 5 anos. Isso aqui é uma coisa que muitos leigos não sabem nessa questão de ler relatório, então isso aí eles não verão. Aqui o relatório gerencial do fundo, com receita de locação, graças a Deus, é a maior receita, sendo mais de 8 milhões. Tem aqui uma despesa financeira já, que é uma alavancagem um pouco inferior a 10%, em torno de 90 milhões aí, sendo que o valor patrimonial do fundo é mais de 1 bilhão. E distribuiu aí, teve uma retenção aí para o caixa, tirou aí um pouquinho de grana aí para colocar aí nos dividendos, 870 mil, para poder igualar ao dividendo do ano anterior. Então ele reteve aí, ele distribuiu aí a parte do caixa para pagar dividendos, 870 mil. Pode ver aqui que os dividendos estão iguaizinhos aqui nos últimos meses, 9 centavos por cota e 8 milhões 128 mil. Aqui no mês de janeiro, ele reteve um pouco de dinheiro, sendo que o resultado foi de 3 milhões, ele reteve 5 para fechar aí a distribuição dos rendimentos. Agora a gente vai para a parte aqui do balanço do GGRC11. A disponibilidade mais os aluguéis a receber, ele tem aí 88 milhões arredondando, 28 milhões em FIIs. Tem aqui um passivo, como eu falei para vocês, 92 milhões em CRI. E aqui estão o identificador. É o CRI lá da Americanas, do galpão que eles têm com Americanas, e da Rizobacter. Taxa IPCA mais 8 e IPCA mais 7,5. Eles também aqui nas obrigações deles colocam aqui um PDD de Covolan em torno de 4 milhões. Isso aqui me chamou a atenção aí. 4 milhões 223 mil reais. O portfólio dele é centrado, a maioria, no estado de São Paulo, tá? E agora a gente vai aqui para a parte dos reajustes aqui do GGRC11, 10% em 2025, 43% em 2027 e 40% superior aí a 2030. O índice de reajuste é todo em IPCA, praticamente, porque o restinho aqui, ó, 93,41% é IPCA, o resto é só uns pingadinhos aqui no INPC e o GPM. Agora a gente vai ver aqui um pouco dos galpões logísticos e eu vou mostrar para vocês por que o GGRC11 ele pegou e escorregou aí. Ele simplesmente, como eu falei para vocês, ele comprou um SNLG11 e o ZAV11. É uma troca de cavalheirismos que a gente tem visto ultimamente nos fundos imobiliários. O SNLG está com uma liquidez diária de 310 mil e o valor patrimonial de 123 milhões. Vamos aqui, ó, no Clube FI, eles mudaram um pouco a visualização. Tem um índice de alavancagem de 56%. Ele não, ó, P sobre VP 0,49. Ele não paga dividendos desde julho de 2023 por estar extremamente alavancado. Se a gente for aqui na parte dos passivos aí do SNLG11, vocês verão aqui, ó, vou até subir aqui um pouquinho mais a tela, 171 milhões de passivo. Ele tá bem ferrado. E
Na verdade, o GGRC11 ele comprou esse fundo imobiliário só se for para ter ganho de capital. Que eu nem sei se vai ter ganho de capital também, porque a tendência isso aqui é até cair mais. Que até o S Energia conseguir resolver essa alavancagem, ele vai ter que vender imóveis aí, vai ter que dar um jeito. Não pode se endividar de novo que ele não vai conseguir fazer subscrição. Ele está até tentando fazer subscrição, que isso é um fato relevante, mas não acredito que vai dar certo não. Então, ó, 170 milhões, se ele tem 120 milhões aí de, de patrimônio líquido, então há quase 300 milhões aí de patrimônio total. Só que a dívida acaba com essa Energia 11. E agora a gente vai para o ZAV 11. O ZAV 11 ele está aí, ele paga dividendo, diferentemente da SN Energia 11. Ele paga dividendo, tem o dividend yield de 10,4%, uma liquidez média diária de 700 mil, tem uma alavancagem de 39% e um valor patrimonial aí de 156 milhões e um pouco mais de 5.600 cotistas. Ele tem aí um dividendo médio aí de mais de R$1, vamos colocar aqui 1,20 de dividendo médio. Dividend yield aqui, como vocês estão vendo aqui, 10,40. A cota sobe nos 12 meses 7,94. Mas é um fundo alavancado, não tem vacância, assim como essa energia não tem vacância. Está acima do valor patrimonial, mas é um fundo bastante alavancado também. Então, o GGRC11, ele comprou aí dois fundos alavancados. É um excelente fundo imobiliário, mas aí comprou dois fundos alavancados. Agora vamos ver aqui no portfólio de GRC, que eu não mostrei para vocês a questão aqui. Um outro ponto de atenção é o Americanas. Ele possui aí 23% da receita em Americanas. 23,38% da sua receita em fevereiro é Americanas. Então, assim, é muito em Americanas. E depois Ambev. Mas todo mundo toma cerveja, né? Então a Ambev não vai fechar não. Mas a Americanas, sabe-se lá o que vai acontecer com ela. Então, esse foi o vídeo de hoje. A gente falou sobre o GGRC11, passamos todas as informações aí do relatório, índices, tudo. Se valeu o seu like, deixe seu like. Sou Valder Rocha, estou aqui para te ajudar nas finanças e investimentos. Um abraço, até mais, se inscreva no canal e tchau, tchau.